ok? A tela de canhão, nessa simbologia aqui é o canhão, tá? Você consegue controlar tanto o avanço quanto o recuo. Tá? Então, você consegue programar mediante um curso de avanço versus velocidade. Tá? Então, o ideal realmente, você pode começar avançando um canhão a velocidade mais alta e quando estiver próximo de encostar no molde, você vai reduzindo isso gradativamente. Tá? Então, esse é o aconselhável. Na retração também, a mesma coisa, você pode recuar uma velocidade um pouco maior e no final você reduz para o canhão não ficar dando tranquinhos para trás e isso acaba forçando, né, um pistão hidráulico, um motor, se for uma máquina elétrica, você acaba gerando problemas que vão se acumulando ao longo do tempo. Tá? A máquina ela não quebra de um dia para o outro, ela leva um certo tempo para quebrar. As máquinas elas têm uma durabilidade grande. Né? Poderiam ser até ter uma durabilidade maior. E isso é reduzido mediante a forma como você regula a máquina. Tá? Se for muito mal regulado, se forçar demais o equipamento, a máquina ela não quebra de um dia para o outro. Ela, às vezes ela leva um tempo para quebrar. Tá? Mas ela acaba quebrando e a produção acaba parando. E aí não adiantou de nada você abaixar um ciclo, reduzir algum tempo morto, né? E a máquina parar. Então, é ideal realmente mexer, alterar alguns pontos para realmente você ter um ganho de ciclo e evitar perdas de ciclo, sim, mas com muita consciência, tá, pessoal? Muita consciência, observem bastante isso, a questão de recuo e avanço do canhão, ok? Falando aqui da uma última tela, do que nós vamos abordar na sala de hoje, tá, é a tela da temperatura, tá? Nessa tela de temperatura, tá? Pode mudar de uma máquina para outra, você tem lá a temperatura do bico, da zona 1, zona 2, zona 3, zona 5, isso vai depender do tamanho, do porte do canhão também, tá? Mas basicamente é isso aqui que vai aparecer na tela que você tiver aí na sua máquina, onde você estiver trabalhando, ok? Então você tem lá o set de temperatura, né? Que isso aqui, volto novamente a falar de matéria-prima. Tá? Então, a temperatura, tá, para cada tipo de material. Existe, né, uma tabela para cada tipo de material. Qual é a temperatura ideal? Né, a temperatura que nós chamamos, que os fabricantes entregam para nós, então, a temperatura para se iniciar um processo. Pode ter uma alteração, alguma coisa, de um produto para o outro? Sim, pode. Mas todo material ele tem um limite de temperatura que ele aceita e também tem um mínimo de temperatura que aceite também, né, que deixe um processo estável. Tá? Então aqui é mais uma forma mais educativa, mas realmente só para mostrar a máquina funcionando. Ele também te dá uma tolerância, né, de mais e menos, tá? De quanto aqui você consegue ter de variação de temperatura sem que isso influencie no processo. Tá? Então um ponto assim bastante importante, o quanto o processo aceita com a temperatura setada, se caso houver alguma queda da máquina de temperatura, o quanto ele aceita. Tá? Uma máquina que esteja totalmente correta, resistência de boa qualidade, os termopares bem encaixadinhos, bem montados, isso aqui fica bastante estável, tá? Não gera tanta variações, a não ser quando ela entra algum tipo de problema, que a resistência vai perdendo potência, aí com certeza a temperatura vai cair e a máquina vai gerar um alarme e você vai conseguir identificar, tá? Então essa tela de temperatura é o que você controla a temperatura que está no canhão da máquina, né? Qual a temperatura, né, que nós temos que colocar para que isso atinja, então, idealmente, então tem que entender a massa do fundido, qual a temperatura que a massa do fundido suporta e qual é a temperatura que a massa necessita para que o processo em si seja um processo bem estabilizado, tenha um produto injetado com uma excelente qualidade. Então, temperatura, tá, é extremamente necessária, tá? É um dos pontos assim cruciais para um processo muito bem feito. Tá? Mas se não tiver um conhecimento específico de materiais, vai ter dificuldade, tá? Com relação a setup de temperaturas na sua máquina injetora, ok?
Então nessa aula de hoje nós abordamos aí, usando o nosso simulador, né, das fases do ciclo de injeção, né, da abertura, né, do fechamento, do avanço e recuo do canhão, da injeção, do recalque, o tempo de resfriamento, abertura da máquina e extração. Tá? Então usamos aí nesse simulador que mostra para nós que a máquina tem outros parâmetros que você consegue setar, mas todas as injetoras te dão as informações, te dão a possibilidade, né, de você conseguir regular esse processo, né, escalonando muita coisa, consegue fazer uma máquina abrir mais lenta, uma máquina mais rápida, né, extrair mais lento, extrair mais rápido, mais rápido, né, a questão de recalque também, que aí vai demandar uma aula específica para falar de recalque. Tem um outro ponto aí que nós temos que abordar, que é a segurança de molde, né, que é muito importante. Então, tem uma aula específica para falar sobre segurança de molde. Tá? Mas assim, com esse vídeo dá para se entender, né, independente de qual seja o fabricante da máquina injetora, a simbologia entre os fabricantes é praticamente universal. Né? Muda alguma coisa no design ali do desenho, mas se você entendeu numa máquina, consequentemente você consegue entender em um outro tipo de fabricante. Tá? Então é uma aula para falar sobre o básico, de como é o ciclo de injeção, usando um simulador, para sentir ali como é que uma máquina é, né? Como é que é um EHM, uma máquina mais moderna. Tá? Mas a ideia a mensagem de hoje dessa aula é essa. Tá? Os próximos posts de vídeos vão falar sobre isso. O próximo agora vai ser sobre periféricos. Nós vamos abordar a questão de periféricos de molde, ok? De máquina também. Então não é só a máquina injetora, não é só o molde e a matéria-prima. Para tudo isso existem periféricos, como esteiras, como robôs, alimentadores, tá? Moinhos e assim por diante, tá bom? Então próximo módulo, não percam, tá? Se não se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, tá? É importantíssimo. Se os amigos têm um conhecimento pequeno com relação à injeção, eu acho que aqui é um começo. A gente vai começar a avançar de uma forma mais nos próximos vídeos. Agora no início são informações mais simples, mas é para realmente as pessoas entenderem como é que funciona, né, o ciclo de injeção, como é a questão de uma injeção plástica, na verdade, né? São vários pontos: molde, máquina, periféricos, matéria-prima, o processo em si. Tá? Vamos abordar também no vídeo a questão de defeitos e soluções. Né? Quando você tem um defeito, como é que eu resolvo? Tá bom?